Boa tarde, alunos e alunas do quarto ano. Estamos iniciando agora a nossa correção de atividade de língua portuguesa. Atividade esta referente ao conto popular Por que o morcego só voa de noite? Então, vocês inicialmente deveriam colocar o nome completo, aqui no formulário que foi encaminhado, e em seguida responder as questões propostas de acordo com o texto apresentado. E a primeira pergunta é um dos elementos da narrativa que nós estamos estudando ao longo das últimas aulas, que perguntava quem é a personagem principal da história. E aí eu quero parabenizar todos vocês que conseguiram acertar, né? A gente viu que a personagem principal era o morcego. Então nós temos aqui o personagem principal. E aí eu também perguntei quem são os personagens secundários. Então, personagens secundários, eu vou até destacar a resposta aqui do Lucas William, né? Que ele organizou sua resposta, né? Ele organizou Entre as Aves, que vocês devem lembrar, né? Que personagens secundários eram as aves, a águia e o passarinho. E os animais terrestres, que eram a hiena, o leão e o elefante. Então, esses eram os personagens secundários. Eram personagens da história, né, do conto africano, mas onde a gente tem, claro, aqui a gente percebe, né, a presença do personagem principal, que era o morcego. Então, vamos lá. Então, o morcego, personagem principal, toda a história, né, era voltada ao morcego. O porquê que o morcego só voa à noite. Então, toda a história ele explicando. E ao longo da história a gente viu, né, que as aves e os animais terrestres estavam duelando para ver quem se destacava, né? E aí percebemos a presença da águia, do passarinho e também dos animais terrestres. Então, parabenizar aí a todos que acertaram. Alguns deixaram de falar de um ou outro animal, mas a maioria, ou melhor, todos vocês destacaram, né, o morcego como personagem principal e identificaram alguns desses outros animais como personagens secundários. Parabéns! Na questão 2, no decorrer do texto, o narrador atribui algumas características ao morcego, exceto, acho que essa palavrinha, né, pegou alguns de vocês. Exceto é que não é. Ou seja, nessa lista de alternativas nós temos 3 corretas e 1 errada. E eu quero saber qual dessa alternativa está errada. Eu tenho 3 características do morcego e uma que não é. Ou seja, é exceto. Então, qual dessas características não é do morcego pelo texto lido? Indeciso. O morcego, será que ele era ou não indeciso? A gente vai encontrar, né, a partir do momento que o morcego sabe, identifica que está havendo esse duelo entre as aves e entre os quadrúpedes, ele chega a um ponto que ele diz, e agora? Ele perguntou a si mesmo, né? Eu não sou nenhuma coisa nem outra. Ou seja, ele era indeciso. Então, indeciso não é a resposta correta, porque faz parte sim de uma característica do morcego. Ele era indeciso. Apavorado? Será que o morcego era apavorado? A gente vai se deparar com algum momento que ele fica apavorado? Então, a gente vai perceber isso que horas, né? Quando ele percebe a situação que estava acontecendo, que ficou sem saber o que fazer, né? Que ele ficou ali buscando, né, respostas, querendo se encaixar em algum grupo, e aí a cada momento que ele ia tentando se encaixar, né, seja através da águia no primeiro momento, ou seja através do elefante, do leão, então ele fica ali meio apavorado para, né, se encaixar nesse contexto. Então, apavorado também era uma característica do morcego. Farsante. Será que ele era farsante? Com certeza, né? Então, ele mentiu várias vezes para se dar bem. Então, com certeza, é uma característica bem clara, bem explícita do morcego. Ele era indeciso, apavorado e farsante. E ele não era ameaçador. A gente viu que ele não tinha nada de ameaçador. A gente não percebe em nenhum momento. Pelo contrário, ele se aproveitava da situação, né, tentando buscar ali sempre um caminho mais fácil para poder se dar bem. E nada de ameaçador. Quem era ameaçador ali era justamente o elefante, né, que estava agindo realmente com bastante dureza quando descobriu a farsa
do morcego. Então, a resposta correta é a letra D. Vamos ver aqui, muita gente marcou a letra D, mas a maioria marcou a letra D, né? Ameaçador conseguiu identificar o que é que realmente a questão queria. Eu acredito que os demais que tenham errado é porque não tenham entendido direitinho essa palavrinha exceto, né? Que seria uma resposta falsa dentre as outras. Muito bem. E onde se passa essa história? Questão 3. Essa informação estava explícita lá no primeiro parágrafo do texto. Né? Há muito e muito tempo, houve uma tremenda guerra entre as aves e o restante dos animais que povoam as florestas, savanas e montanhas africanas. Então, a gente consegue claramente identificar que eram as florestas africanas. Muitos de vocês colocaram, né, todas descreveram, né, florestas, savanas e montanhas africanas, mas a maioria colocou na floresta. Então, com certeza, poderia deixar claro, né? Aqui o Gabriel colocou nas florestas, savanas e montanhas africanas. A mesma situação Carlos Eduardo. E o restante da turma colocou nas florestas. O Rafael colocou na África, né? Ele foi mais abrangente, mas também está correto, né? Se eram em florestas africanas, é óbvio que aconteceu na África, né? O conto africano também já caracteriza essa informação. Então, parabéns a todos. Todos conseguiram chegar na resposta correta. Na questão 4, pode-se afirmar sobre a história lida. O que é que a gente pode garantir aqui dessa história? Vocês sabem que um conto popular, a gente pode identificar como característica dele que são justamente histórias criadas pelos povos para explicar coisas que eles desconheciam. E o que é que eles desconheciam desse texto? Por que o morcego só voa à noite? Então, essa questão aqui, ela vem justamente de encontro ao objetivo do gênero textual, né, do conto popular. Então, o que é que a gente pode afirmar sobre a história que foi lida? Que o morcego participou ativamente da guerra entre as aves e os quadrúpedes? Com certeza não, né? Essa daqui não pode ser uma resposta porque ele não participou. Ele ficou esperando ver o resultado para poder se encaixar. Quando ele viu que as aves estavam ganhando, ele foi lá, né, e foi voar junto com elas. Quando ele percebeu no outro dia que as aves estavam perdendo, quem estava ganhando eram os quadrúpedes, ele foi lá correndo, né, escondeu suas asinhas e foi lá correndo para se aproveitar também da situação. Ou seja, ele não estava, né, ativamente na guerra, ele só estava se aproveitando do resultado dos outros. Então a letra A está errada. Letra B. A vida isolada e o hábito noturno de voar do morcego deve-se ao fato de ele ter sido rejeitado tanto pelas aves quanto pelos quadrúpedes. Com certeza é a resposta correta. Então, era justamente por que o morcego tem um hábito noturno, ele só aparece à noite, só voa à noite. Justamente, toda a explicação do texto desse conto popular foi justamente para explicar esse fato, né? O fato de ele ter sido rejeitado tanto pelas aves quanto pelos quadrúpedes. Isso que se deve à sua característica, né, farsante, né, de tentar enganar quem estava ali naquela situação. Letra C. Pode-se afirmar sobre a história que, por ser um animal muito feliz, o morcego nunca pôde voar durante o dia pela floresta. Então, a gente não consegue relacionar isso ao que foi lido no texto, né? A gente foi por outras razões, não era porque ele era um animal feliz, né? Foi por justamente ele ter sido rejeitado, que ele é um animal que vive somente à noite. Então, está errado também. E ao ser recrutado para a guerra, o morcego imediatamente decidiu qual exército apoiaria. Também está errado. A gente viu que ele ficou na dúvida, não sabia se era ave ou se era quadrúpede. Então ele preferiu esperar o resultado em vez de participar imediatamente. Então a resposta correta é a letra B. Também eu vejo que a maioria de vocês acertou. Teve alguns alunos aqui que oscilaram na letra D, né? Então, com certeza não ouviram a história lida pelo professor, porque estava bem claro, né, a resposta, a letra B. E a questão 5, eu vou compartilhar com vocês alguns áudios, né, uns 2 áudios, referente às respostas que vocês me enviaram, né, algumas bem interessantes, corretas. Então, eu vou, em vez de o professor falar, vocês serão protagonistas, né? Vocês é que vão apresentar a resposta para a turma.
Então é isso, finalizamos nossa correção, espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários aqui deste vídeo o nome de vocês, para que eu possa saber quem está acompanhando a frequência, a correção que o professor está realizando sempre ao final das tardes nas aulas de língua portuguesa, tá? Então até a nossa próxima aula, bom descanso e estudem, tá? Aproveite qualquer momento para estar fazendo leituras, né? Tá buscando realmente aprimorar a aprendizagem de vocês. Grande abraço.